Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar por que você não deve ser uma pessoa motivada e como a motivação pode te prejudicar. Não sei se você conhece aquele tipo de pessoa que fica muito animada ali para fazer uma coisa, principalmente quando é uma coisa nova, ela fica animada pra caramba, depois ela dá aquela esfriada e ela até mesmo para de fazer essa coisa. Eu conheço uma pessoa e ela veio até falar comigo esses dias que ela estava toda motivada para fazer academia. Ela se matriculou e ela já estava toda motivada, vendo vídeo de academia, vendo suplementação. Ela até veio me perguntar qual suplemento eu tomava, se tinha algo para indicar para ela. E aí ela estava bem empolgada ali no início. E aí esses dias eu fiquei sabendo que ela já parou de ir para academia, tá? Não deu nem uma semana essa motivação dela. E a maioria das pessoas são assim, elas fazem as coisas apenas naquele momento ali, naquele calor da emoção, da motivação. Só que se você depender de motivação para fazer as coisas, você só vai fazer as coisas no começo, quando estiver empolgado. E até usando o exemplo da academia mesmo, é uma coisa que você precisa ir mesmo não estando empolgado. Eu mesmo, às vezes eu tô com um pouco de preguiça de ir, ou eu tô um pouco doente, mas mesmo assim eu vou, porque eu já criei um hábito de ir e eu não preciso de motivação para fazer isso, né? Isso é uma coisa que é falada no livro O Poder do Hábito, que ele dá o exemplo, por exemplo, da pasta de dente. A maioria das pessoas, elas não, a maioria não, acho que todo mundo, ninguém se motiva para escovar os dentes. A pessoa simplesmente vai lá e escova os dentes. Pode ter acontecido qualquer, até mesmo uma tragédia na família dela, e ela vai lá e ela escova os dentes, por conta que ela já tem um hábito de escovar. E o hábito de escovar os dentes, ele foi criado pela indústria da pasta de dente. É explicado aí no livro O Poder do Hábito, que a pasta de dente, ela entende como funciona o mecanismo do cérebro, e a indústria da pasta de dente, né, ela entendeu isso, principalmente a parte ali da dopamina, que precisa ser liberado para você querer repetir aquilo que você está fazendo. Então eles colocaram aquele saborzinho na pasta de dente ali, que é a dopamina, e aí, sempre que você lembra de quando sua boca tá meio suja assim, você já tem aquela vontade de escovar para sentir aquela sensação boa ali da pasta de dente. Então, as coisas que você quer fazer tem que ser igual o processo ali da pasta de dente. Você vai no banheiro ali, pega a escova, a pasta e escova os dentes. Você não precisou ficar vendo vídeo de motivação para você ir lá levantar, escovar os dentes. E, inclusive, esses vídeos, conteúdo, frase motivacional, música de motivação, é uma coisa que eu não recomendo e é uma coisa que eu nem consumo. Tudo que é de motivação, eu não vejo, tá? Porque a motivação ela só é útil ali no começo, quando você está empolgado, mas depois você precisa depender mais do seu hábito, do seu padrão cerebral de fazer as coisas, tá? Isso que vai fazer você ter sucesso, não é a motivação. A motivação, na verdade, ela é uma das coisas mais ineficientes que tem, tá? Eu fico vendo o comportamento das pessoas e elas gostam de se motivar com as coisas. Ah, vou ver vídeo de motivação, aquelas músicas, ah, a vitória chegou, frase de motivação, podcast. E tem pessoa que ela tá ali motivada com uma coisa, aí ela pega e posta no status, posta no stories, algo que ela tá motivada, e aí dura uma semana só e ela para de fazer as coisas, tá? Então ela está sendo uma pessoa ineficiente, tá usando a motivação ali de forma errada e tá dependendo totalmente de motivação para fazer as coisas. E então o que, que você deve fazer ao invés de ficar dependendo da motivação para fazer as coisas que você precisa fazer? Você tem que saber usar a sua dopamina, tá? Isso daí eu já falei em 2 vídeos anteriores, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo também. Ali no processo da pasta de dente é liberado a dopamina após você escovar os dentes, né? Então
tem aquela sensação boa. Seu cérebro já associa escovar os dentes com a sensação boa. Por isso que a maioria das pessoas escova os dentes, né? No livro O Poder do Hábito, lá ele fala que se não existisse essa sensação boa, que antigamente nem existia, não tinha essa refrescância depois de você escovar os dentes. Muitas pessoas não escovavam, o pessoal tinha o dente amarelo, tudo podre. E aí uma empresa lá, não lembro se foi a Colgate, ela colocou isso aí e aí aumentou muito as vendas de pasta de dente e hoje em dia quase todo mundo escova os dentes. E ali o processo é certinho, é um processo muito eficiente. Você primeiro realiza a ação que você precisa realizar e após você realizar essa ação, você tem a dopamina, que é o prazer de ter feito aquilo. Quando você se motiva, você está tendo prazer antes de você trabalhar, antes de você fazer o que precisa ser feito. Então é por isso que a maioria das pessoas são fracassadas, porque elas se motivam antes de fazer as coisas. Então elas se motivam, se empolgam ali toda e gastam a dopamina dela toda ali na motivação. Aí depois não tem por que o cérebro dela querer continuar fazendo aquela coisa, sendo que ela já gastou, já teve a dopamina antes. Então a dopamina tem que ser depois de você fazer, tá? Então vou dar um exemplo aqui da academia. Por exemplo, se você vai começar hoje na academia, esse primeiro dia vai ser muito desconfortável, porque você nunca fez isso, não é um hábito ainda para você. Então, o que você pode fazer? Você pode escolher uma dopamina para você ter após você fazer esse treino, tá? Pode ser preparar alguma coisa boa para você comer, pode ser ouvir uma música, pode ser qualquer coisa que te dê um prazer após você fazer isso. Só que isso tem que ser só depois de você ir treinar. Aí no livro O Poder do Hábito ele fala que você precisa de um tempo até ser criado o hábito, né? Que o pessoal fala que geralmente é 21 dias até ser criado o hábito. Após ser criado o hábito, o seu próprio corpo ele já vai liberar a dopamina automaticamente, tá? No meu caso, que eu já faço academia já tem muitos anos, então eu já libero a dopamina logo após eu treinar, porque já tem aquela sensação boa no meu corpo, né? Então, até se você está começando agora também, essa também já vai ser uma dopamina natural aí do seu corpo, né? Mas para te ajudar um pouco mais, você pode acrescentar essa dopamina depois aí. E aí, quando você já criou um hábito, você não precisa mais de motivação nenhuma para ir. O seu próprio corpo já vai entender como algo bom para você. Quando você for para a academia, ele já vai associar ir para a academia com aquela sensação boa que é liberada. Outra dopamina também no caso da academia, que é no meu caso assim, é que eu associo a uma coisa boa, a ter um corpo muito bonito, né? É meio que um símbolo que eu uso para relacionar isso à academia. Então, é uma coisa que ajuda também essa simbologia, você associar a algo bom que vai vir após você fazer isso, tá? E tem que ser algo que vai vir após você fazer. E aí, então, quando o seu cérebro já associou essa coisa a algo bom, aí já vai ser automático você fazer, né? No meu caso, eu já vou para academia sempre eu vou pelo menos 3 vezes por semana. E eu não preciso ficar vendo vídeo de motivação, vendo pessoas fitness na internet, assistindo podcast de não sei quem que levanta quantos pesos na academia, porque eu não preciso dessa motivação. O meu cérebro já associou a ir para academia como uma atividade boa por conta do tempo que eu fiquei fazendo aquilo, né? E a quantidade de dopamina que libera após isso. Então, você entendendo isso aqui, você vai ver que você não vai precisar de motivação para você fazer nada. Pelo contrário, a motivação vai até te atrapalhar. Você tem que associar aquilo a algo bom que vai acontecer depois e não antes. Inclusive, outra coisa também, outro ponto negativo desses conteúdos de motivação é que você vai ficar assistindo outras pessoas fazendo as coisas, tá? E o seu cérebro entende como uma dopamina que você já fez também. Então, se você já fez, para que ele vai querer fazer de novo? Então, esse é um dos motivos também que eu não fico vendo esses conteúdos aí de motivação, por conta que o meu cérebro pode entender que já foi feito ali, já liberou a dopamina, não tem por que ele querer fazer. E também o controle da dopamina. Por exemplo, quando eu vou para academia, às vezes eu paro de ficar ouvindo música também. Nem sempre eu fico ouvindo música durante a academia, porque a música ela é uma fonte de dopamina.
Então eu não posso também querer ficar indo para academia só se eu estiver ouvindo música. Já a maioria das pessoas que eu vejo, elas ficam de fone de ouvido quando estão na academia. Então, na maioria das vezes eu tiro o fone de ouvido ali para eu ter a dopamina do exercício mesmo e não ficar dependendo da música para eu poder fazer alguma coisa. Claro que a música pode auxiliar, mas quando você começa a entender bastante disso aí, você passa a ter um controle também de toda a dopamina que você vai liberar, tá? O Wesley de Laniori, ele é mestre nesse assunto aí, e ele é uma pessoa que faz isso, por exemplo. Então esse foi o vídeo, galera, sobre a motivação. Espero que vocês tenham gostado. Já expliquei aí por que a motivação ela pode te prejudicar mais do que te ajudar, por que você não deve depender dela e o modo correto de você criar um hábito e de você usar a sua dopamina de forma correta, né? Também conscientizei aí sobre o uso de dopamina que as pessoas fazem, né? Até coisas mais simples como assistir uma música ou assistir algo que outras pessoas estão fazendo, né? Que é algo que libera muito dopamina, né? Se você pensar aí, os vídeos adultos são o conteúdo que libera mais dopamina no cérebro de um homem e nem é ele que está fazendo ali aquele ato, mas mesmo assim o cérebro entende como se fosse ele e libera essa dopamina gigantesca. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não depender de motivação para fazer as coisas, e sim de criar um hábito, ter disciplina e criar um bom padrão cerebral.